Salve, salve, primeiros anos, ensino médio, espero que vocês todos estejam muito bem. Nós vamos hoje começar uma nova semana falando sobre Sócrates. Antes de nós entrarmos em Sócrates, vamos fazer algumas retomadas básicas. Primeiro, todo o conteúdo que nós tínhamos previsto para o primeiro trimestre, ele já foi vencido. Então a gente teve a introdução à filosofia, com as três peneiras, digamos assim, ou o processo do filosofar. Tivemos as diferenças entre mito e filosofia, tá? Que é bem anterior a Sócrates. Tivemos as causas do surgimento da filosofia, tá? Que já é dentro de um período em que vai chegar a Sócrates. Vimos como que nós organizamos o pensamento antigo, lá com os 4 períodos da filosofia antiga, os pré-socráticos, os socráticos, os sistemáticos e os helenísticos. Agora, a proposta do segundo trimestre é olhar com mais afinco, com mais profundidade, sobre alguns expoentes do período da filosofia antiga. Tá? Então, nós vamos começar falando sobre Sócrates, vamos para Platão, vamos para Aristóteles. E, já de quebra, ainda dentro do que corresponde ao segundo trimestre, nós vamos ver o segundo período da filosofia, que é chamado de filosofia patrística, dos primeiros padres da era cristã. Então, gente, essa atividade sobre Sócrates, ela conta como a primeira atividade de fixação do segundo trimestre. Então, não vamos fazer confusão, certo? Já tivemos 4 atividades correspondentes ao primeiro trimestre. Agora nós vamos iniciar outras 4 atividades correspondentes ao segundo trimestre. Certinho? Então, gente, Sócrates de Atenas. Tá? Qual que é a importância dele? Nós já vimos nos períodos da filosofia antiga que existem os pré-socráticos. Então vamos fazer uma comparação, uma analogia a uma árvore, né? Os pré-socráticos, eles seriam considerados as raízes, a base do pensamento racional. Depois nós vamos ter como cerne, como tronco, o próprio Sócrates, que começa a investigar as questões humanas. E nós vamos ter uma divisão de pensamento que está sobre nós até os dias de hoje, com Platão e Aristóteles. Platão pelo mundo das ideias e Aristóteles pelo mundo real, que são ali os sistemáticos. A gente vai ver dentro do período cristão, dos patrísticos aos medievais, que essa visão de separatória ela vai permanecer existindo. Nós vamos ver no período moderno que de novo vai ficar dividido entre René Descartes e Francis Bacon. Nós vamos ver dentro do aspecto da política e da ciência, até hoje, as discussões que giram em torno do que é considerado fé, do que é considerado ideia, daquilo que é considerado conhecimento científico, né? Que seria o aspecto da razão. Não que não haja razão na fé, né? Mas são razões ou percepções de mundo diferentes, né? Então, gente, vamos nos ater a Sócrates. Primeiro, Sócrates ele vive entre 469 a 399 antes de Cristo. Vamos lembrar que antes de Cristo a contagem ela é decrescente, ela vai reduzindo, certo? Uma coisa que é interessante, gente, entendermos é que Sócrates ele vive em Atenas, ele é considerado um cidadão grego, certo? E como cidadão ele tem alguns benefícios, né? Ele era um homem livre, ele tinha direito a escravos, ele tinha a proteção da polis, da cidade-estado. Sócrates ele vive num momento em que Atenas está num esplendor muito grande. Isso por quê? Porque anterior a Sócrates houve uma guerra chamada Guerra do Peloponeso.
em que Atenas e Esparta disputavam, né? E era uma guerra interna, uma guerra civil, disputavam para ser o centro da grande Grécia, certo? Os espartanos tinham a força militar, os atenienses tinham a força intelectual, enquanto que os espartanos, a partir dos 6, 7 anos, eles começavam a ter um treinamento militar. Os atenienses tinham uma educação mais clássica. O que eles aprendiam era a retórica, a arte do bem falar, era a poesia, né, a música. E a gente vai perceber já nesse embate entre a força física e a força intelectual que aqui se sobrepõe a força intelectual. Aí basta vermos o pessoal hoje sempre tentando cuidar do corpo, ficar todo bonitinho, mas quando abre a boca dá medo. Né? Por quê? Porque a intelectualidade ela é algo muito importante. Não digo que você não deva cuidar do corpo, né, para ter saúde. Mente sã, corpo são. Certo? Essa é a ideia. O nosso pensamento, a nossa intelectualidade, ela tem que ser melhor, mais bem afincada do que o aspecto físico, já que o aspecto físico ele termina. Se você seguir o curso natural da vida, você vai envelhecer. A gravidade vai estar em você, não tem jeito. Pode cuidar do corpo? Sim. Mas lembre que em primeiro lugar vem nossa consciência, o nosso intelecto. Bom, Sócrates, então, ele é educado a partir das obras de um escritor muito antigo, que é Homero. O que Homero escrevia em suas poesias que foi transformado em teatro como forma de educar o povo, de modo geral? Ele escrevia sobre a mitologia. A mitologia, vamos lembrar que ele é um discurso pautado no aspecto da fé. Mas a mitologia também ela é carregada de educação, né? Então a mitologia ela servia como um pano de fundo para dizer como você deve se tornar um cidadão virtuoso, ter virtude, ter educação. Sócrates ele faz parte dessa educação, ele tem essa educação que é uma educação propriamente ateniense, certo? Outra coisa também é que Sócrates, como cidadão, ele tinha condições de pagar pelo conhecimento. Nesse período, o que acontecia, falando num aspecto de política? Todo e qualquer cidadão grego ele tinha direito a ter voz ativa na ágora. A ágora era o lugar das discussões políticas. Só que para você ter voz ativa, você precisava ter um certo conhecimento de retórica, a arte de bem falar. Essa arte de bem falar, ela era transmitida por um grupo de pessoas chamadas de sofistas. Pessoas que se consideravam sábias. Só havia um problema. Essa sabedoria ela era comercializada. Se eu sou dono de um conhecimento, eu vou dizer que o meu conhecimento é o melhor, uma vez que eu vou ter que vender esse conhecimento. Tá? Isso é uma crítica que Sócrates vai fazer e a gente vai abordar logo a seguir. Outra coisa que é interessante é que Sócrates ele foi numa peregrinação até o templo de Delfos, e no templo de Delfos teve uma frase que inspirou ele. A frase dizia o seguinte: te advirto, seja quem fores, ó tu que desejas sondar os arcanos da natureza. Se não achas dentro de ti aquilo que busca, tampouco poderá encontrar fora. Se tu ignoras o conhecimento da tua própria casa, do teu próprio ambiente, como pretendes encontrar outros conhecimentos?
em ti está presente o tesouro dos tesouros. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás aos deuses e ao universo. Então Sócrates está dizendo que você tem que conhecer a si próprio, conhecer os seus próprios limites. Inclusive é daí que vem a expressão ou a palavra aluno, né? A é não, luminus, luz. Seria aquele que não tem luz. E ele vai procurar por profetas, né? Daí a nossa terminologia professor é aquele que professa conhecimento. Não é o dono do conhecimento. Nós não somos sábios, nós somos estudantes. Nós somos aqueles que ainda estão também atrás de uma luz. Só que nós, por já termos um pouco mais de conhecimento, nós vamos professando aquilo que já está acumulado em nós. Certo? E aí, quando Sócrates se coloca nessa perspectiva de conhecer a si próprio, ele começa a ir para as praças públicas, um lugar que era chamado de ágora, onde se discutia questões de política. E lá ele começa a ensinar toda e qualquer pessoa que esteja passando pela ágora. Isso foi visto como uma ameaça à elite. Por quê? Porque a elite era a única que podia comprar um conhecimento que lhe dava condições de discutir questões políticas. Quando Sócrates se atreve a disseminar, a ensinar em praça pública, ele colocou em risco essa hierarquia que existia dentro de Atenas, certo? E quando Sócrates faz isso, ele vai colocar os homens diante da seguinte face: as opiniões não são verdades, pois não resistem a um diálogo crítico. Quando Sócrates vai falar com esses supostos entendidos que haviam adquirido um conhecimento através dos sofistas, Sócrates rapidamente conseguia derrubá-los. Derrubá-los com um diálogo crítico, certo? E isso começou a causar um grande ódio contra Sócrates. Se nós fizermos uma analogia pelo aspecto da religiosidade, é o mesmo que aconteceu com Cristo. O que fez com que as autoridades religiosas e políticas quisessem a morte de Cristo? Cristo começa a questionar as leis antigas, né? Ele vai lá e cura no sábado. No sábado era proibido curar. E aí ele chega e diz: não, tudo bem, mas me diz uma coisa, o que é mais importante, né? O dia ou o homem? Deus fez o homem para o dia foi feito para o homem. Ele começa a criticar as autoridades. Isso causa muito ódio contra ele, certo? Mas voltando então a Sócrates. Sócrates, ele tinha um método de conhecimento. O método ele é pautado em 2 estágios. O primeiro ele chama de ironia. A ironia não é tirar sarro de ninguém, tá? A ironia é fazer com que a pessoa entrasse em contradição. Então a pessoa se dizia sabedora das leis. E aí Sócrates começava a questionar esse conhecimento que eles tinham, até que a pessoa entrasse numa contradição. Quando ele entrava em contradição, ele era forçado a dizer: tudo que sei é que nada sei. Na verdade, essa é uma abreviação de uma frase maior de Sócrates, né? A frase é: ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu que não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um pouco mais sábio que ele, exatamente por não supor que saiba o que não sei. Em outras palavras, o verdadeiro sábio é aquele que reconhece que não sabe. O falso sábio é aquele que acha que já sabe de tudo. E olha, na idade em que vocês estão, como tem gente que se acha sabedor da vida, né? Eu sei tudo sobre o meu destino, sou um super-homem, sou uma super-girl. Cuidado,
rapidinho você quebra a cara. Né? Na verdade, nós temos que reconhecer que não sabemos de tudo. Né? Olha, nós estamos num período de pandemia, eu enquanto professor não sei o que vai ser logo a seguir. Né? Se nós olharmos um contexto político, a gente nem sabe se vai ter democracia até o final do ano. Né? Nós estamos num período de pandemia, nós não sabemos se estaremos vivos até o final do ano. Né? Então são essas incertezas e o reconhecimento dela que é muito importante. Né? Daí a observação, né? Se colocar na posição de aluno. Eu não tenho a luz, eu não sei de tudo, mas eu posso vir a saber. O segundo estágio do método de Sócrates, ele é chamado de maiêutica. A palavra maiêutica significa arte de trazer a luz, né? Ou ainda um parto, né? Por que chamam de maiêutico? O que acontece aí? Então, dizem que a mãe de Sócrates, o nome dela era um nome bem bonito, que era Fenareta. E Fenareta, ela era uma parteira, ela fazia partos de crianças, certo? Trazia a criança à luz. Mas Sócrates não traz crianças à luz. A luz de Sócrates é a luz do conhecimento. Então Sócrates também fazia um parto, só que esse parto é um parto de ideias. Em síntese, o que seria então a maiêutica? Um diálogo que leva o interlocutor a construir seu conhecimento através de perguntas que induzam a respostas concludentes e instrutivas. Em síntese, por exemplo, sou professor de filosofia. Não sou filósofo. Sou um estudante de filosofia. Qual é o meu objetivo? Questionar sobre aquilo que você acha ser verdade. Né? Agora, se eu vou encontrar uma verdade, se você vai encontrar uma verdade, isso é uma outra questão. Certo? Só que Sócrates, então, não era o único a ensinar lá na Grécia Antiga. Existiam também os sofistas, né, que se achavam sábios, donos do conhecimento. Né? Os sofistas, diferente de Sócrates, recebiam pelo seu ensinamento. Né? E aí, os próprios atenienses questionavam essa postura. E Sócrates também. Qual é a crítica que Sócrates faz? Sócrates dizia que vender conhecimento seria como um ato de prostituição. Ou seja, vender aquilo que é mais importante. E o que é mais importante não tem preço. Não se coloca um preço. Certo? Então, por isso que Sócrates comparava os sofistas a mercadores. Gente, pensa bem. A pessoa tem um negócio e vende um produto. Você acha que essa pessoa vai questionar sobre o seu produto, se ele é realmente bom ou não? Ou será que ele sempre vai fazer uma propaganda positiva? Mesmo que não seja. Quantos de nós já não viu, ou nós mesmos já não compramos coisas em que a propaganda dizia: nossa, é a salvação de todos os meus problemas. Mas depois que você recebia e começava a usar, via que não era tudo isso. Né? Aí é que está a grande crítica que Sócrates faz. Né? Assim como nós vemos hoje universidades vendendo praticamente diplomas, né? Isso é algo de censura, é algo de crítica. Sim. Né? Por quê? Porque o conhecimento não tem valor. Você não pode colocar preço àquilo que não tem preço. É como você discutir com uma pessoa que defende a morte. Cara, isso não está em discussão. Não está em discussão por quê? Porque se ele defende a morte, você pode se tornar alguém morto por ele, o que você vai discutir? Não há discussão, simplesmente. Né? Não se discute com aquilo que é essencial, com aquilo que é elementar. Certo? Então, aí está a crítica que Sócrates faz a eles. Então, o que vai acontecer aí, gente? Ao contrário dos sofistas, Sócrates não recebia pagamento pelo que ensinava, dispensava gratuitamente o seu saber a quem dele necessitava. O que precisava?
precisava você se colocar na posição de aluno, reconhecer que não sabe de tudo. Imagina assim, ó, uma biblioteca. Talvez alguns conheçam a biblioteca da Univille. Se eu não me engano, tem 3 andares. Alguns dizem, nossa, gigante. Gente, não é nada. Você pega, por exemplo, a Biblioteca do Vaticano. São 32 quilômetros de prateleiras cheias de conhecimento. Né? Há outras bibliotecas ainda maiores no mundo. Ninguém pode saber tudo. A grande questão é que Sócrates, pelo fato de ensinar em praça pública e colocar o poder, a autoridade daqueles que queriam governar sozinhos em risco, ele acaba sendo condenado à morte. Ele acaba sendo condenado à morte. Só tem algumas questões. Primeiro, Sócrates é um cidadão grego, então ele não poderia morrer de qualquer forma, ele teria que ter uma morte honrosa. Então ele é condenado a tomar cicuta. Tá? Vocês veem essa tacinha aqui, é ele então prestes a cometer suicídio, ele foi condenado a cometer suicídio. Alguns vão dizer, mas professor, se ele era um cidadão, se ele tinha posses, ele não poderia ter pago para se livrar da sentença? Sim. Por isso, inclusive, o desespero de todos os amigos de Sócrates. Olha aqui o servo que está entregando cicuta a Sócrates. Sócrates, ele poderia sim ter pago os juízes para se livrar da condenação. Sócrates poderia sim ter fugido, ter se escondido, recebido abrigo de seus amigos. Mas havia um problema. Se Sócrates fizesse isso, todo o discurso e tudo aquilo no que ele acreditava ser bom para a polis seria jogado fora. Ele estaria se contradizendo. Se ele tivesse fugido da condenação, talvez nós nem o conhecêssemos hoje. Aí é que está a grande questão. Sócrates, ele foi até o fim. No cristianismo, depois isso vai ser chamado de martírio. A democracia, gente, é algo bom, sim, porque todos têm direito à vez e à voz. Todos. O problema é alguns que estão no poder e não querem que todos tenham esse conhecimento. Não querem que todos se tornem médicos. Claro que nem todos vão querer ser médicos, mas você tem que ter direito de escolher entre querer ser ou não, certo? É aí que mora, é aí que reside a grande fama de Sócrates, porque Sócrates acreditava no poder da liberdade. Mais adiante nós vamos ver Aristóteles, que vai falar sobre a questão da liberdade. A liberdade não é fazer o que você bem entender. A liberdade está apoiada em leis que sejam bom para todos, certo? Daí o princípio da democracia. Sócrates acabou sendo então sentenciado à morte, ele comete suicídio e mais adiante quem assume a escola de Sócrates é Platão, inclusive por isso o apelido dele, Ombros Largos. Platão é um apelido, o nome dele verdadeiro era Aristócles, que a gente vai ver nas aulas seguintes, mas ele recebe esse peso, de carregar esse discurso de Sócrates que defende então a democracia, a polis e a justiça. Espero ter podido contribuir com vocês. As atividades estão em anexo, tá? O slide que contém o que nós estamos falando aqui vai junto, o texto vai junto, certo? E espero que a gente possa ter aprendido um pouco mais, ficar um pouco mais próximo da luz, a luz do conhecimento. Fiquem bem, cuidem-se.